presença, pelo tempo de vocês. A ideia é fazer um bate-papo eu preparei alguns slides para dar uma base para todos, né, para que aqueles que são mais visuais possam assim encontrar ou perceber melhor o conteúdo que está sendo apresentado. Eu sou o diretor do Departamento Internacional da DSOP, então nós trabalhamos com educação financeira e a intenção aqui é trabalhar o tema educação financeira e empreendedorismo no ensino de línguas estrangeiras, dado toda a situação que a gente vem presenciando já há um bom tempo da mudança da questão da educação, do ensino de línguas estrangeiras, especialmente o inglês, tanto para as escolas, os colégios que têm virado bilíngue e a cada dia mais estão buscando novos conteúdos para poder diversificar o seu currículo, como também para os cursos de inglês e professores de inglês que buscam também diferenciais para esses cursos, ou para esses professores. Então, a ideia é mostrar como que a gente pode trabalhar conteúdo, de educação financeira e empreendedorismo. Inicialmente, eu trago aqui a temática do STEAM, porque hoje é o que nós temos de mais difundido dentro da educação, de idiomas, dentro do ensino de inglês ou do espanhol, o uso do STEAM para diferenciar o currículo, trazer novos conteúdos, usar a língua como meio e não como fim. E dentro do STEAM, nós podemos abrir várias janelas, várias portas. Então, nesse sentido, esses conteúdos, eles podem sair de qualquer uma dessas partes do STEAM, seja de ciências, de tecnologia, engenharia, artes ou matemática. Então, a educação financeira, ela vem ganhando muito espaço, não só no Brasil, como em várias outras partes do mundo, que nós vamos ver aqui. Então, o tema educação financeira, ele é defendido hoje, e passou a ser lei, está dentro da base nacional, então está na BNCC, a partir de 2020, os ensinos fundamentais iniciais e finais, são obrigados a trabalhar o tema educação financeira. Mas podemos observar também em outras áreas do mundo. Então, a ONU, quando ela lança o 17 Sustainable Goals, eles têm o goal do consumo consciente, e o consumo consciente nada mais é do que uma educação financeira. Então, nós vamos entender que a educação financeira ela está intrinsecamente ligada a tudo que nós fazemos na nossa vida. E ela também é importante no ensino de língua, quando a gente analisa a questão de todas as janelas que ela traz para o trabalho em sala de aula. As competências do século XXI também eles adicionaram o financially, economically literate. Então, a educação financeira ela se torna uma espinha dorsal diferente. Por quê? Ela pode ser trabalhada no inglês, no espanhol, no alemão ou em qualquer idioma. Diferentemente quando a gente trabalha o idioma. Então, se eu trabalho em inglês, ele por si é um produto. Eu não tenho como fazer variações. Eu posso fazer variações para educação infantil, para trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos, corporativo. Eu tenho uma gama de ramificações que eu posso fazer do inglês. Mas é do inglês. Sai tudo do inglês. A educação financeira, ela tem um estágio a mais. Você pode trabalhar a educação financeira e você pode explorar dentro de outras frentes. Você pode trabalhar a mesma educação financeira, trazendo em mandarim, trazendo em russo. Então, você vai ter a mesma base, mas colocando em outras línguas. Então, isso te abre uma janela muito maior de trabalho. Eu vou apresentar aqui alguns pontos, vocês estão assim, bem-vindos a fazerem perguntas. É sempre complicado para quem faz a apresentação a gente pegar as perguntas no tempo hábil, mas caso eu não tenha abordado a sua pergunta, você pode insistir que tem o pessoal da Dizal que está ali no backup. Eles estão olhando tudo e eles podem me dar um sinal caso tenha alguma pergunta mais específica. Então, aqui a ideia é mostrar que o conteúdo, o tema, educação financeira e empreendedorismo, eles podem sim ser um grande diferencial dentro do ensino da língua. Então, por exemplo, a primeira pergunta é: o que é educação financeira?
Essa pergunta é que eu escuto muito, porque as pessoas falam assim para mim, coordenadores, professores, poxa, eu fui estudar letras, eu fui fazer pedagogia porque eu não gostava de exatas. E agora eu vou ter que trabalhar com matemática, né? E, na verdade, a gente trabalha com a base da matemática. Só que a educação financeira, que as pessoas imaginam, é aquela educação financeira que ela é voltada para as finanças pessoais. E a educação financeira, que tanto a BNCC prega como nós, né, trabalhamos como conteúdo, é uma educação financeira que ela muda o comportamento de consumo de uso dos recursos que nós temos. E quando a gente fala em recursos, as pessoas pensam logo em dinheiro. Mas o recurso não é só dinheiro. O recurso é alimentação, então você tem o tempo, é recurso, amizade é recurso, né, reciclagem de materiais é recurso. Então, a educação financeira ela é muito mais ampla. E aonde é que isso encosta na questão linguística? Simples. Quando eu trago esse tema para ser explorado, se eu vou trabalhar a educação financeira na questão de alimentação, por que alimentação? Vamos supor, a criança, o adolescente, ele vai aprender que tendo a educação financeira, ele pode, por exemplo, realizar o que nós chamamos de sonho material. Ele vai realizar o sonho material que é participar da excursão, vamos pensar em algum sonho, né, de curto prazo, uma excursão que vai ter no final do ano, ou ele quer comprar um Xbox. Então ele vai começar, né, ele vai entender que são escolhas que ele vai fazer de uso de recursos. Então, se ele tem uma receita que vai para que ele usa para o lanche, ele pode substituir. E ao invés de ele usar toda aquela mesada da semana para o lanche, ele pode escolher 2, 3 dias que ele vai trazer alimentos de casa. Agora entra o teaching. Se eu vou falar sobre alimentos, posso falar sobre alimentação saudável, eu posso falar apenas sobre o grupo de alimentos, posso falar sobre frutas, e aí eu começo a trabalhar, então, um novo teaching. Então, eu posso explorar um léxico, né, de vocabulário novo e específico, que esteja dentro do meu planejamento, mas agregando aquele conteúdo, aquele vocabulário, ou aquele léxico específico, toda uma pegada diferente, que é uma pegada muito mais prática, em que ele vai entender que aquele conhecimento ele usa na prática. E o inglês que ele está usando é um meio para ele entender aquele processo. Então, quando ele vai aprender o nome das frutas, ele vai aprender sobre, né, alimentação saudável, como que ele pode preparar o lanche dele para ele não economizar parte daquele dinheiro que ele tem para comprar lanches, chocolates na escola, ele vai ter uma outra relevância. Então, aquele vocábulo em específico de frutas, que eu vou entender por que, que eu vou deixar de comprar chocolate ou sorvete de sobremesa e vou passar a levar frutas de casa, ele começa agora a ter uma outra relevância na vida dessa criança, desse adolescente. Então, ele tem um propósito muito maior do que apenas a língua. E isso é extremamente interessante e motivador, porque quando a gente tem sonhos, quando nós temos objetivos mais claros, né, nós conseguimos trocar uma coisa pela outra para um bem maior, né, para uma conquista maior. E a conquista nem sempre ela precisa ser material. Pode ser que dentro desse processo entende-se que eu quero passar o Natal na casa da minha avó, que mora em João Pessoa esse ano. Só que nós já estamos em agosto e eu vou passar Natal em dezembro, e aí eu tenho que entender como é que eu vou chegar lá. Eu vou a pé, eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de avião, e aí eu vou começar a entender agora, né, e quanto custa isso? Né? Quanto tempo leva? Como é que se paga isso? E essas questões, elas são do dia a dia, da vivência das pessoas. Então, aquele aluno, ele começa a entender, né, outros valores e outras relações, né, na vida dela, do cotidiano que ela está construindo como cidadão. Ao mesmo tempo, ela está entendendo uma maneira dela conseguir realizar mais sonhos, e ao mesmo tempo estou aprendendo a língua. Eu estou utilizando a língua como veículo para toda essa comunicação. Então, isso é um grande diferencial. E o empreendedorismo? Então, eu coloquei uma frase aqui que é o empreender, como o próprio significado já diz, é tentar, é decidir, é realizar e executar algo. Todos nós empreendemos em níveis diferentes, em graus diferentes. E as pessoas, em geral, imaginam que empreender é criar o próprio negócio. Eu posso empreender no meu próprio trabalho, eu posso empreender dentro de um projeto que eu estou inserido. E a gente trazer
né, esse conteúdo, esclarecendo para as crianças que você pode empreender dentro da sua vida, ou seja, sua família tem um negócio, você pode empreender. Eu quero criar meu próprio negócio. Você pode olhar o negócio da sua família e verificar como trabalhar um novo projeto lá dentro. Você pode empreender numa base que você já tenha. Você pode fazer algo novo, ou você quer trabalhar numa empresa e você vai empreender, né, dentro dessa empresa como um funcionário. As pessoas acham que funcionário não empreende. Todo mundo empreende, em diferentes níveis, em diferentes graus. Então, é isso que é bem interessante. Quando a gente começa a trabalhar esses dois temas, eles abrem janelas enormes, né, de temas transversais que podem combinar com esses dois temas, né? E isso gera no aluno eu vou falar que é mais que um interesse, é uma fascinação, porque ele começa a perceber que ele é realmente hands-on, né? Se torna quase que um workshop para ele, porque agora começa a fazer sentido. Aquilo que ele está aprendendo de língua, ele usa, mas ele usa dentro de um projeto, e aquele projeto ele vai culminar numa realização. E as pontas se fecham, então ele tem começo, meio e fim. Então, isso é extremamente interessante. Quando nós olhamos para aqui na amostragem, na taxonomia de Bloom, e nós entendemos, né, todo mundo conhece os lots e os HOTS, né, então, onde nós temos uma retenção maior do que nós aprendemos, nós olhamos aqui que nos lotes, né, no lembrar e aprender, e eu, assim, peço licença a todos vocês que são mestres na área do ensino de idiomas, eu sei que vocês dominam isso, esse assunto, na verdade, não estou aqui com a pretensão de ensiná-los, mas só para lembrar que dentro dos lotes e dos HOTS, os lotes que é o lembrar e compreender, né, que é assistir uma tela, um vídeo, ler um texto, a retenção que ele vai manter disso é 20%. Mas quando nós começamos a subir, encostando nos HOTS, que aí a gente começa a entender que a participação, a retenção, ela salta de 20 para de 20 a 75% do que está sendo ensinado. Então, nós passamos a ter, olha, aplicar, analisar e avaliar, fazer exercícios, discussões e demonstrações. E quando nós vamos ensinar a educação financeira e empreendedorismo, né, através de uma outra língua, a criança ela deixa de ser um mero espectador. Ela não está mais ali apenas para receber a informação, porque ela vai gerar informação. E quando ela começa a gerar informação, ela gera demanda, porque ela vai sentir a necessidade de novos vocábulos, de novas expressões, ela vai querer se posicionar, ela vai querer, se ela está empreendendo, ela vai querer fazer uma chamada, um cartaz, uma landing page, um site, e assim, não se assustem, a meninada de 10 anos já faz sites, meninada de 14 já faz aplicativo, né? E a pandemia mostrou isso para nós, que eles, assim, estão realmente no século XXI. Então, eles se identificam, porque agora ele começa a trabalhar multitarefas com a integração de recursos digitais dentro de um projeto dele. Então, faz todo sentido para ele. Agora sim, ele começa a participar. Coisa que quando nós ensinamos a língua como fim e não como meio, é coisa mais difícil a gente gerar essa participação do aluno. Porque o aluno ele recebe aquilo passivamente e ele vai digerir, ele vai processar e depois ele vai tentar reproduzir. Mas ainda falta um senso de realidade para ele naquilo. Mas quando ele começa a trabalhar dentro dos HOTS aqui, ele já começa a manusear isso e agora ele começa a ter dificuldades e demandas. E quando ele avança mais para o aprender fazendo, que é quando ele começa a aplicar o que ele está aprendendo de educação financeira com empreendedorismo, e ele começa a aplicar num projeto em grupo, que eles vão criar a firma deles, a empresa deles, eles vão fazer uma ação social que envolva, né, a educação financeira com o empreender, mesmo para fazer uma ação social, eu estou empreendendo numa ação social. As pessoas acham que o empreender é só negócio, dinheiro, e não. Nós temos que entender que o que nós fazemos, mesmo socialmente, é empreender. Se eu for fazer um sopão para servir à noite, eu estou empreendendo. E eu vou ter que ter toda essa gestão desse processo. Eu vou fazer um sopão,
Beleza, para quantas pessoas eu quero servir, como vou servir, onde eu vou preparar, como vou levar, quanto custa isso, qual é o investimento, de onde virá o recurso para isso. E quando a gente começa a trabalhar isso com os nossos alunos, eles se divertem, porque a gente começa a abrir um novo mundo para eles que eles vão aprender na vida. Então, a gente pode deixar com que eles aprendam, né, experimentando pela vida, ou a gente pode criar simulações com eles, reais, em que eles começam a fazer essa construção. E quando a vida trouxer essas oportunidades para eles, ou ameaças, eles vão saber identificar, e mais do que isso, eles vão saber como trabalhar todas essas oportunidades, sejam elas positivas ou não. Então vejam que quando ele começa a aprender fazendo, supera 75% da retenção do que ele está trabalhando. Aqui eu estou mesclando um pouco, né, o conceito de como que a educação financeira pode, né, adentrar, e eu trago aqui agora umas imagens que eu acho muito comum nas escolas hoje, né? Então, lógico que varia um pouco de região para região. A gente tem desde escolas que trabalham os cursos de culinária, eu sei alguns trabalhos fantásticos que são feitos, né? E muitas escolas trabalham robótica, né? É um projeto, tem campeonato, tem mundial de robótica, e tem muitas escolas em áreas, principalmente no centro-oeste, no norte, né, em algumas partes do sul, a gente vê esse trabalho da questão da agronomia sendo implantada, né, com os alunos, especialmente de fundamental final e ensino médio, eles começam a fazer, porque aqui eles vão trabalhar questões de química, física, ciências, eles vão trabalhar várias outras disciplinas que estão envolvidas dentro desse processo. E a questão aqui é, tudo isso daqui pode ser trabalhado em inglês. Eu vejo muitas escolas já usando isso. Tem programas, né, de inglês que surgiu na cozinha, literalmente, e é um sucesso. Então, agora a questão é, nós ensinamos isso. Como que nós trazemos uma base de educação financeira, seja para a gestão da vida deles, para uso pessoal, ou seja, para a questão da vida profissional e no empreender. Então, hoje eu já trabalho muitos desses temas. Eu sei vários lugares que trabalham robótica em inglês, eu sei vários lugares que trabalham, né, a questão da cozinha, né, de trabalhar fazendo cookies e tudo mais. Agora, como que eu agrego mais a isso? Né? A educação financeira e o empreendedorismo, eles fecham. Esses aqui são três exemplos claros de como eu posso agregar a educação financeira e o empreendedorismo para dar um boost nesse aprendizado que eles estão tendo e dar um step up. E esse step up é para quê? Pensando no futuro deles. Se eles entendem como se organizam, como montam um negócio, como é que se organizam financeiramente em suas vidas, se organizam financeiramente dentro de um projeto empreendedor, nós teremos sim, não só adolescentes, como jovens adultos, extremamente mais preparados, não só linguisticamente mais ricos, mas de vivência muito mais ampla do que apenas a questão das línguas. Então, isso é extremamente importante. Aqui, eu vou trazer para vocês uma exemplificação de como que nós abordamos temas transversais. Então, o Financial Literacy com temas transversais. Essa apresentação de hoje, eu queria esclarecer a vocês que foi uma tomada de decisão de fazermos a primeira em português, pensando, né, na imensidão do nosso país e da grande diversidade de profissionais que nós temos no nosso país, né, na área do ensino, pessoas que falam vários idiomas, né, diretores, coordenadores que às vezes falam só o português, mas que gostam de participar. Então foi tomada essa decisão, mas teremos outro momento, né, para a DISAL em espanhol e em inglês. Então, para aqueles que, né, quiserem, podem solicitar a DISAL, que nós teremos a apresentação em outros dois idiomas para aqueles que, né, se sentirem mais confortáveis no outro idioma. Mas a ideia hoje é dar uma visão ampla para todos nós brasileiros,
né, para podermos entender, porque a educação financeira, né, de uma forma comportamental, baseada na construção de sonhos, é uma coisa nossa, brasileira. Né? Então, é desenvolvido por nós, brasileiros, e vendemos para o mundo inteiro. Então, nós temos que ter, primeiro, orgulho de nós, brasileiros. Os nossos professores são extremamente criativos. Quem vai para o exterior fazer curso achando que vai ter, nossa, aquela super aula, volta decepcionado, falando, eu não troco meu professor da minha cidade do interior nunca para aquele professor que eu vi em Londres. Né? Então, é muito comum a gente ouvir tudo isso. Aqui, nessa historinha, isso aqui é o Nico. Esse personagem, ele vai começar a observar aqui, né, o passarinho, que vai construir um ninho, e as formigas que trabalham aqui no formigueiro. Então, esse aqui é um tema transversal que ele vai trabalhar a questão da natureza. Então, o Nico vai observar que os sonhos, que são sonhos que nos motivam, são sonhos que nos movem. O ser humano ele só sai do ponto A para o ponto B mediante um sonho. É isso que faz a gente abrir mão de uma coisa menor para algo maior. Então o Nico começa a observar que o passarinho constrói um ninho. E quando ele vê que ele constrói o ninho, ele começa a perguntar: nossa, o passarinho tem um sonho material, porque ele quer construir um ninho. Mas depois ele vai descobrir que ele usa esse ninho para fazer uma outra coisa. E aqui na história ele vai descobrir que o passarinho constrói o ninho para colocar os ovos. E quando ele coloca os ovos, o que acontece? Vem os filhotinhos, os passarinhos. Bom, natureza. Primeira coisa, construção de ninhos. A construção de ninhos, nós podemos usar o Google para Google Nest. Vamos trabalhar o vocabulário Nest, Build. Tá? Então, nós temos um léxico que eu posso explorar com a minha criança aqui, com o meu aluno, seja ele adolescente, para que ele enriqueça nessa questão. Então, ele vai construir o Nest. Para que ele vai construir esse Nest? Né? Por que ele vai colocar lá? Então, agora eu vou fazer uma reflexão. Bom, se o passarinho tem um sonho que não é o ninho é o meio. O sonho dele é ter o quê? A família. Então, se o passarinho tem uma família, vem aquelas perguntas: você caça passarinho? Você mata passarinho? Você prende passarinho? Esse passarinho pode ser um pai ou uma mãe de uma família. E ele tem vários filhotinhos lá no ninho esperando para comer. Então a gente começa a sensibilizar, né? Eu trago novas disciplinas e temas transversais dentro da história. Porque quando eu vou trabalhar a educação financeira, o norte dela são os sonhos. Porque o que move a economia? São os gastos, as despesas, as compras. Por que a economia parou na pandemia? Porque as pessoas pararam de comprar. E o que motiva a compra? Necessidade ou desejo. E aqui que está o grande problema. Se nós não entendemos, né, o que de fato é necessário e o que é um desejo, nós podemos nos endividar, que é o que acontece no mundo adulto. Então, trabalhar o tema educação financeira e empreendedorismo com os nossos alunos, nós estamos construindo um futuro diferente. Mais do que o futuro que a língua estrangeira abre para aquele aluno, ter toda essa base expande a visão dele, não só de mundo, mas do o que o cerca e como ele interage com o que o cerca. Então, nós podemos seguir para um outro exemplo, que é aqui a questão do bullying. Nós temos aqui o Nico olhando as formiguinhas e ele vai ver que o passarinho construiu o ninho sozinho. A formiga não. A formiga trabalha em equipe. Você põe um pedacinho de doce, passando uma formiga para um pedaço de doce. A formiga vai lá, cheira, experimenta, pega um pedaço, vai embora. Daqui a pouco ela volta. Ela volta trazendo um exército de formigas. Elas vão pegar tudo que elas puderem pegar para levar para o formigueiro. Então aqui ele vai começar a observar que o passarinho tem um sonho individual. E que a formiga faz, ela tem um sonho coletivo. Ela sonha em grupo. Então elas trabalham em grupo, trabalham cooperativo. E agora vem uma pergunta: você já matou uma formiga? Você pisou numa formiga? Por que você pisou na formiga? Normalmente, quando você pergunta isso para as crianças, falam, eu vi, eu pisei, ela era pequenininha, ela era diferente, ela era feia. Então, eu tenho que mostrar para, né, as minhas crianças, os nossos alunos, que não é porque ela é diferente, que ela é maior ou menor do que eu,
que eu devo pisar, agredir, ferir. Então, o diferente enriquece essa diversidade. Então, a educação financeira, ela traz ensinamentos das ações que acontecem pela própria natureza ao nosso redor e como a gente começa a mudar o nosso comportamento em relação a isso. E nessa construção toda tem a língua. Vocês observem que quando a gente olha para o projeto, ele me abre o tempo todo, ele me prepara, ele tem o pre-teaching que eu tenho que fazer, quais os vocabulários que eu vou utilizar, quais os can-dos que eu vou trabalhar dentro dessa temática. Eu defini, né, os can-dos, eu defini quais são os léxicos que eu vou trabalhar, agora eu vou definir, né, como que eu vou abordar essa linguagem, eu vou usar Montessori, né, para dar comandos, não vou utilizar Montessori. Então, aqui eu vou abrindo, porque eu vou trabalhar um conteúdo que molda um comportamento. E eu vou utilizar técnicas pedagógicas e a linguística para despertar no meu aluno um entendimento que, acompanhando isso, vem os projetos, que agora eu vou construir um projeto com eles aplicando, seja a educação financeira ou o empreendedorismo, ou os dois. Né? Então, a gente sempre diz, a educação financeira pode ser trabalhada sozinha. O empreendedorismo, ele tem que ter uma base da educação financeira. Empreender sem educação financeira, a gente ensina, a gente mostra que é um risco muito grande. Então, nós queremos ensinar os nossos alunos a empreender saudavelmente, financeiramente falando, para o futuro deles. E agora, aqui eu vou mostrar um outro exemplo, esse aqui eu gosto muito, que é a ecologia e a educação financeira. Então, eu vou trabalhar um outro tema transversal aqui com o meu aluno, e aqui eu vou começar a construir com eles ações. Aqui, olha, nessa imagem da professora com os alunos fazendo a reciclagem, né? Então, a gente pode construir o que, que eu posso reciclar. Né? Eu posso fazer uma lista do que é reciclável e o que não é reciclável. Isso está ligado às nossas latas de lixo. No seu condomínio, você já faz, no seu prédio, né? Na sua casa, você faz essa separação do que é descartável no sentido do que é orgânico, não orgânico, o que é reciclável, o que é metal, o que é papel. Então, a gente começa a introduzir, veja só, toda a parte linguística que vem no pacote, ela é inerente. Para eu fazer tudo isso, eu uso a linguística. Né? E a diferença é que ele não é apenas um tema que eu estou trabalhando, ele é um tema que vai gerar um projeto. E esse projeto é realizado, pode ser durante o processo, ou quando eu termino essas histórias, eu começo a trabalhar o projeto. Então, a escola tem toda a liberdade de incluir esse projeto em qualquer língua. Ele pode trabalhar no inglês, ele pode trabalhar o inglês, mas com o tema matemática junto, porque ele vai fazer cálculo. Aqui as crianças, eles decidiram fazer um sleepover, né, um camp no colégio, e eles quiseram levantar receitas, né, para poder fazer esse camp. Então, é bem interessante como que eles começam a assumir um papel de protagonista, né, dentro desse processo, e eles começam a entender, desde muito cedo, que eles são agentes transformadores. E isso vai muito além da língua. A língua, ela starta isso, ela possibilita isso, mas quando ela traz a temática de educação financeira e o empreendedorismo, ela leva num outro nível, num outro plano. E isso é extremamente interessante e a gente observa o quanto os olhos das crianças brilham, né? Como que as crianças conseguem, né, se envolver facilmente, porque eles observam essas transformações. Dentro dessa mesma história, as crianças vão usar as garrafas PETs para criar um jardim vertical. E eles vão, desse jardim vertical, eles vão colher e eles vão fazer um almoço vegetariano, né, só com todas as plantinhas, né, as ervas que eles cultivaram, vão plantar tomate, vão fazer várias outras coisas. E aqui eles começam a entender, né, a importância da proteção do meio ambiente e como nós podemos, num pequeno espaço, né, plantar, ninguém planta mais. Então, aqui mostra as crianças colhendo os frutos do projeto deles, mas que eles fizeram tudo.
Eles não só juntaram dinheiro para montar, eles reciclaram, eles transformaram lixo em receita. Com essas receitas, eles compraram as sementes, eles usaram as garrafas PETs. Olha, isso é um planejamento, isso é empreender. Eu estou empreendendo. Tem um planejamento, tem um objetivo claro, vou entender onde é que eu vou buscar, quais são os meus recursos, como que eu vou otimizar esse recurso. Eu preciso de vasinho. Outros iriam comprar os vasinhos. Não, nós vamos fazer de PET. Nós temos que furar. Agora entra as ciências, que tem que fazer o furinho, porque quando você regar essa água ficar lá, vai apodrecer a raiz. Então a gente tem que fazer o furinho para descer. Então é muito interessante como tudo isso vai enriquecendo o trabalho linguístico. Você vai trabalhar ali expressões gramaticais, conjugações, mas fazendo todo sentido para eles. Quando eu usar, né, futuro ou presente contínuos, não importa o modal que você vai usar, o auxiliar que você vai usar, para ele, você não precisa nem explicar, ele vai se apropriar pelo uso. E isso é formidável, você vê florescendo na criança. Ela começa a te demandar informação, né? How can I say, os furinhos no fundo, né? How can I say, cortar e fazer um funil com um bico. Então, ele começa ideias. E isso, né, transforma o aprendizado, né, da língua, seja ela qual for, extremamente interessante e, mais do que isso, relevante na minha vida. A educação financeira e o empreendedorismo, ele traz um currículo diversificado, né? Então, quando você traz isso para dentro, né, do seu projeto, né, da escola, do curso colégio bilíngue, do curso de inglês, você começa a diversificar o seu currículo, porque esses dois tópicos, educação financeira e empreendedorismo, eles podem abrir inúmeras janelas, né? Não só disciplinares, interdisciplinares, como também com novos temas transversais. Interdisciplinar e temas transversais, tanto para o Kinder quanto para os K12. E isso é extremamente importante. A gente consegue trabalhar a educação financeira e empreendedorismo desde a educação infantil, que nós trabalhamos inicialmente os conceitos do que é, e depois a gente começa a trabalhar, de fato, a educação financeira e o empreendedorismo, fortalecendo essas bases e enriquecendo o léxico dessas crianças. Abordar o campo da vida cotidiana e pessoal. Isso eu vejo, não só a BNCC pede, vocês vão ver que tem bastante pontos da BNCC aqui que eu elenquei, e foi de propósito, porque, na verdade, esses dois temas, educação financeira e empreendedorismo, combinado com uma nova língua, usando ela como meio, eu trago isso para o dia a dia do meu aluno. Ele está aprendendo a língua, mas dentro disso tem um recheio que ele está aprendendo que ele pode usar na língua dele, na vida dele, no dia a dia. Então, a educação financeira e o empreendedorismo, eles têm um grande trunfo que acelera o processo da língua, porque quando você trabalha em educação financeira e empreendedorismo, o resultado é muito rápido. Você começa a perceber os sinais de mudança de comportamento, de consumo, de consciência muito rápido. E o que isso é extremamente interessante? Ele não fica dentro da sala, porque a criança ela aprende isso, ela começa a levar para casa. Então ela vai no supermercado com a mãe, ou vai ao shopping com o pai, com a mãe, ela começa a agir naturalmente. As crianças começam a entender, o adolescente começa a entender que se ele quer ter um Xbox novo no final do ano, e vai dizer que não vai comprar esse ano de pandemia, e aí ele começa a calcular o plano de internet que eles têm, e ele começa a entender que, olha, é muito mais fácil eu ter um plano controle e não ter, né, um pós-pago pela franquia que eu uso, e em casa a gente só usa o Wi-Fi, que a gente está pagando duas vezes. Eu estou pagando um plano de internet mais caro para ter um bom banco de dados, mas que na verdade eu fico muito tempo em casa e estou usando Wi-Fi. Então, e aí ele começa a fazer os cálculos, ele começa a aplicar a matemática na vida dele, no tempo dele. Então, esse aplicar a matemática no tempo dele
ele começa a fazer transformações a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque quando ele entende o jogo no curto prazo, ele automaticamente, eu brinco e falo que eles são moleque com pré, eles já começam a entender, bom, se eu consigo fazer isso nesse tempo, será que eu consigo pegar aquele meu outro projeto, que ele não chama de projeto, ele chama aquela minha vontade, aquele meu desejo, né? Então, e nós trabalhamos sonhos, que eu acho que é uma metáfora muito mais bonita e muito mais simbólica, trazendo o melhor das pessoas quando a gente fala em sonhos. Então ele começa a pegar aqueles outros sonhos que ele tem e ele então começa a ver se aquela técnica aplicada funciona. E quando ele começa a fazer e começa a ver que funciona, ele começa a mudar. Aí o irmão começa a entender e começa a mudar. E então o programa Educação Financeira e o empreendedorismo, ele tem essa habilidade, vamos assim dizer, de transcender as paredes da sala de aula. O professor leva isso para dentro da casa, para o seu círculo de amigo, o aluno leva para casa, os pais começam a entender e ali você começa a criar um ambiente escolar, um ambiente na sua escola, no seu curso, bem diferenciado. Né? Eu trabalho a língua já com outras atividades, né, que geram mudanças mais imediatas. E agora, língua por meio de instrução de disciplinas. De tudo que eu falei até agora aqui, a gente percebeu que eu posso trabalhar, né, a instrução de temas, de disciplinas diferentes, usando a língua. Então, a língua me será de base e ela é quem introduz. E eu vejo para professores de inglês, para os colégios bilíngues e cursos de inglês, uma enorme oportunidade. Pensando, se nós avaliarmos que a BNCC definiu que a partir de 2020 é obrigatório ter educação financeira para as crianças do fundamental, inicial e final, que é o Fundo 1 e o Fundo 2, a minha pergunta para vocês agora é: quantos professores que falem inglês, alemão, italiano, espanhol conseguem trabalhar os temas de educação financeira e empreendedorismo? Não tem, gente. Você conta na palma de uma mão. Não tem. Você pode ter pessoas que entendam de finanças, entendam de empreendedorismo, mas que estejam preparados para trabalhar, para ter uma abordagem pedagógica adequada a esse momento cognitivo, esse nível cognitivo desses alunos, não se acha no mercado. Bom, então deixa eu entender. Existe uma lei que obriga um conteúdo ser desenvolvido pelas escolas, não define se qual língua, ou seja, pode ser em qualquer idioma, tá? Se ele não define qual é o idioma, então a escola que tem, né, programa bilíngue, eu posso definir que eu vou trabalhar isso dentro do inglês. Se eu tenho cursos de inglês que eu estou buscando trazer novas competências, né, para dar um boost nos meus cursos, isso é perfeito. E aí a pergunta é, cadê esses profissionais? Então, os professores que estão aqui assistindo, é food for thought, é para se pensar, para se refletir. Quantos professores de inglês hoje tem no currículo lá que podem trabalhar, que estão habilitados, que têm conhecimento, que têm domínio da educação financeira e empreendedorismo combinado com a língua? É assim, é raríssimo. Né? Então, isso é extremamente importante. Ter o currículo integrado, que é diferente desse diversificado. O tema educação financeira ele pode integrar com outras disciplinas que estejam no seu currículo. E você pode trabalhar, né, as duas disciplinas independentes, mas integradas. E isso é extremamente interessante e bem motivador para todos, para os alunos e para os professores também. O desenvolvimento de nova competência e habilidade. Né? Essa nova competência ela vai ser demandada. Quando nós olhamos no slide lá que a ONU está, né, divulgando os 17 Sustainable Goals, e entre eles tem o Consumption, né, e a Unesco fala das competências do século XXI, e dizem claramente, acrescentaram mais um Rotary ali,
mas uma catraca, né, só de financially literate, né, economically literate, porque eles já entenderam que não importa o quanto você ajude socialmente, se as pessoas não têm nenhum conhecimento ou preparo de educação financeira e empreendedorismo. Provavelmente, quando você tirar a sua ajuda, eles vão padecer. Então, essa nova competência, ela vai ser vital para todas as áreas. Você vai ser médico, você precisa ter educação financeira, você precisa saber empreender, você vai saber, tem que saber gerenciar a tua carreira, seja que você vai trabalhar no hospital, seja na sua clínica, né? Ou você mesmo vai construir um hospital seu, você tem que ter essa base, né? E o pensamento crítico, solução de problemas, criatividade, comunicação e cooperação. Vocês vão ver que tudo isso aqui está tudo na BNCC. Quando eu trabalho esses projetos com educação financeira e empreendedorismo, em que eu tenho que fazer a apresentação, minha apresentação em inglês e em espanhol, eu tenho que preparar templates, eu tenho que preparar slides, é, eu tenho que saber trabalhar objeções, eu vou fazer negociações, e eu tenho que fazer, né, neutralizar uma objeção e mostrar diferenciais. Estou pensando aqui já em alunos de nível ensino médio. Eu vou trabalhar de uma forma mais elaborada. Agora, a comunicação e a cooperação, né, a gente viu as crianças se cooperando na historinha em fazer o jardim vertical com material reciclado. Isso é um trabalho em cooperação. Nós precisamos ensinar mais cooperação do que competição. A competição destrói, a cooperação constrói. Então, a educação financeira e o empreendedorismo é muito mais humanista do que as pessoas imaginam. Né? Eu tenho muitos amigos que são bem humanistas e eles dizem assim, né? No começo eles me falavam, André, você só pensa em dinheiro. Não, a gente pensa em sonhos. Nós pensamos em sonhos, porque as pessoas acham que educação financeira é só dinheiro, mas não é. Ajudar as pessoas, fazer aquele sopão, fazer algumas ações sociais, eu preciso empreender essa ação. Eu preciso ter uma noção básica de educação financeira para que aquela minha ação social ela possa acontecer e mais do que isso, para que ela transforme a vida dessas pessoas. Eu não quero ter uma política assistencialista, eu quero ter uma política transformadora, né? E a educação financeira e o empreendedorismo, combinado com o idioma, ele gera isso nesses alunos. E quando eu converso às vezes com colégios ou cursos que trabalham com um público bem elitizado, né? Um dia eu estive numa visita, numa reunião, e uma coordenadora, inclusive, formada no ITA, eu fiquei assim, impressionado, a coordenadora matemática do ITA, colocou ela para conversar comigo, ela falou, André, mas educação financeira, ou financial literacy, para nós, nossos alunos investem até na bolsa, né? Eles formaram um grupo, tarará, tarará, e eu falei, ótimo, né? Deve ter um pai que, né, para a bolsa. E hoje a Patrícia Muradas da Macmillan me mandou um post, né, justamente sobre isso, né? Quem são essas crianças que estão investindo na bolsa? É extremamente interessante. E a grande pergunta é, para você investir, você precisa ter uma coisa muito simples, capital. De onde vem esse capital? Ah, os pais deram. Se os pais deram, eu não estou ensinando a minha criança, meu aluno, a ser independente. Eu estou ensinando a ser dependente. Eu quero que eles sejam independentes. Eu quero que eles sejam autônomos. Eu quero que eles sejam transformadores das suas vidas. Eu quero que eles possam voar com as próprias asas. Para eu ensinar isso, a educação financeira e o empreendedorismo. A língua me leva para longe. A língua me leva para Londres, para a Rússia, para Berlim. Mas se eu quero estabelecer, mas se eu quero me manter, se eu não tenho a educação financeira que tenha me dado condições de chegar até lá, se eu não tiver empreendedorismo para usar os meus conhecimentos, as minhas competências para me manter lá, eu não vou conseguir. Eu vou ter que retornar. Então, é extremamente importante o pensamento crítico, a solução de problemas, a criatividade, a comunicação e cooperação. A base diversificada complementar. Né? Na BNCC ela traz isso. Então, eu recebo sempre essa pergunta, mas onde é que eu vou encaixar isso? Né? A base diversificada complementar, ela permite
que a escola, o curso, né, principalmente os que seguem, né, a legislação, você possa introduzir, né, novos conteúdos diversificados, que representando o regionalismo e tudo mais. E o ponto principal que eu ainda coloquei em vermelho aqui para vocês é resultados mais rápidos para todos os idiomas, e é um diferencial, desculpa, faltou um L ali, e é um diferencial para o profissional e para a escola. E eu chamo a atenção dos professores, porque realmente para o profissional isso é algo bem novo mesmo. Então, o que, que eu tenho, né, hoje para oferecer ao mercado que me diferencia do meu outro colega de trabalho? O que, que eu posso apresentar como modelos novos? E, assim, como professor de inglês, meu maior desafio, toda vez que vinha, eu falava assim, você tem que fazer aulas mais criativas. Você tem que trazer algo que movimente mais os alunos, que motive mais os alunos, que envolva mais os alunos. E assim, nossa, a gente fazia de tudo, né? E agora, né, a gente tem um modelo de como criar esse envolvimento, esse trabalho em equipe, né? Mostrar para eles os valores das coisas na vida. Eles vão entender que quem começa a trabalhar com educação financeira, que você tira esse seu aluno no futuro de ser, né, uma pessoa presa da ciranda financeira. Você tira, você liberta esse teu aluno dele não ser uma pessoa que está, né, totalmente com problema ali na situação, né? Então você torna ele muito mais autônomo. Então, esse é um ponto que eu entendo que é extremamente importante, porque para todos nós, professores ou pais, né, como pais, eu invisto na formação do meu filho, eu estou de olho no futuro dele. Eu quero um futuro melhor para ele. Né? Eu quero novas oportunidades, eu quero que ele esteja preparado e pronto para as oportunidades. E quando eu penso em idiomas, né, a língua, a primeira vez que me vem na cabeça a língua é liberdade. Quem tem língua, né, português, espanhol, alemão, inglês, ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Ele pode tentar a vida em qualquer lugar do mundo. Agora, se ele tem a língua, mas ele tem uma base de educação financeira e tem uma base de empreendedorismo, assim, eu potencializo 3 vezes as oportunidades desse meu filho, desse meu aluno. Né? Então, e isso serve para nós profissionais que nós não tivemos isso no passado e hoje é possível. Então, a educação financeira e o empreendedorismo ele pode fazer todas essas transformações. Eu estou chegando já no final do slide, eu fiquei temeroso do tempo não dar para apresentar para vocês. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Eu vi que aumentou bastante o número de participantes, agradeço demais esse tempo de vocês. Alguém gostaria de me fazer alguma pergunta agora no momento? Posso tocar? Nós estamos a 12 minutos do encerramento, então eu tenho um tempinho ainda para poder responder alguma pergunta caso alguém queira fazer por aqui. Eu gostaria de lembrá-los, na verdade, eu gostaria de informá-los que a Dizal vai sortear para os participantes um livro nosso, um Empreender Vitorioso. É um livro que vai, assim, abrir a mente de vocês. E nós, da DISOP, nós vamos liberar um acesso por uma semana nesse livro. Então, nós vamos colocá-lo numa plataforma nossa e daremos acesso a vocês. Nós teremos o e-mail de vocês, vamos encaminhar um e-mail dando acesso para que vocês possam, durante uma semana, conhecer e ler. Eu sei que o professor lê muito rápido, então, praticamente, né, ainda falei para a Lírica, né, a gente vai dar uma semana, pode ser que o pessoal leia todo ali mesmo, né, mas o Empreender Vitorioso é aquele livro de cabeceira, sabe, que você lê uma vez, que não é o suficiente, que você está sempre revisitando. Eu falo que é quase igual um Murphy, né? Que você vira e mexe, você volta lá para checar a gramática, né? Apesar que hoje tem tantas mudanças, mas o Empreender Vitorioso é isso. Ele é um livro de cabeceira, é um livro que tu carrega na bolsa, né? Que vira e mexe, você vai lá visitar novamente, sabe um pouquinho. Qual que é a passagem que está
né, dizendo aqui para eu ver se eu estou no track correto. Então, ele é muito interessante. Bom, dando sequência, eu gostaria de apresentar para vocês também, peço licença aqui a Dizal, nós temos, né, cursos de pós-graduação e mestrado, né, em educação financeira. Então, nós temos um curso, né, de pós-graduação Master em Educação Financeira, né, e temos também o de Neurociência para Docentes. Temos de empreendedorismo também. Então, para essa webinar que nós estamos fazendo, nós criamos condições e descontos especiais nas mensalidades e também 50% de desconto na taxa de matrícula para os participantes desse webinar. Então, ao longo desse mês de setembro, nós manteremos essa condição para todos os participantes que estejam aqui, né? Porque eu acredito que é extremamente importante o investimento na formação. E de todas as pessoas com quem eu converso, professores, diretores de escola, né, sempre na conversa surge, André, são tantas frentes que a gente tem de oportunidade de investimento, qual você acha que é mais importante no momento? E são pessoas que trabalham comigo há muitos anos, né? Estão sabe da minha trajetória de vida, trabalhando, né, em outras empresas na área de educação. Então, eles confiam muito. E a minha resposta é muito clara. Independente de eu ser da DSOP, a primeira coisa que a gente tem que saber é educação financeira, para saber gerir. E depois, se eu quero investir em outros conhecimentos que eu quero utilizá-los, eu estou empreendendo na minha carreira. Então, se eu vou empreender na minha carreira, eu tenho que entender de empreendedorismo, para empreender bem. E se eu vou fazer esse empreendimento requer finanças. Eu tenho que entender educação financeira. Não importa se eu vou fazer robótica, entre fazer um curso, investir numa nova faculdade, levar mais 4 anos para aprender uma nova disciplina, eu vou aprender matemática agora, eu vou aprender ciências da computação, alguma coisa para trazer para o meu inglês, e eu poder fazer uma pós em educação financeira, que também tem de empreendedorismo, e que eu estou fazendo uma pós, eu estou dando sequência na minha formação, e estou conectando isso com a minha área de atuação, estou potencializando a minha área de atuação. Eu acredito que é um investimento, né, de curto prazo muito assertivo e que vai te dar musculatura para alcançar novos sonhos. É isso que eu penso, como que a gente consegue potencializar com pouco para que esse pouco me gere muito e me leve para voos muito mais altos. Né? Então, eu coloquei aqui para vocês um QR Code, e é só você escanear, e você pode ir direto para a nossa página e preenche o cadastro, e o pessoal entra em contato com vocês. Nós enviaremos, como eu falei há pouco, por e-mail para vocês, o acesso ao livro Empreender Vitorioso, né, para que vocês possam, né, interar-se um pouco mais do assunto, né, estudar um pouco mais e ver se é uma temática que te agrada, que te interessa, ou então você pode conversar com a nossa equipe pelo QR Code e, né, entender mais sobre a educação financeira com neurociência para os docentes, que eu acho que, no mínimo, essa pós pode te dar realmente um novo, abrir umas novas janelas de oportunidades. Né? Novamente, gente, alguém tem alguma pergunta que gostaria de me fazer? Nós estamos a 6 minutos. Se tiver alguma dúvida que vocês gostariam de sanar comigo, eu vou deixar aqui no próximo slide o meu contato. Então, nós temos aqui, tem o meu e-mail, né? Então, nós temos o meu e-mail andrepazotto@disop.com.br. Disponibilizo um WhatsApp, né, para que vocês possam falar com o meu departamento. E aqui, você escaneando, você vai direto para a nossa página da Disop Internacional, onde tem nossos produtos em inglês. A Lírica está me lembrando aqui para reforçar o sorteio, né, que nós faremos
Lírica, só me diz, o sorteio vai ser feito aqui ao vivo, com todos, vocês vão fazer o sorteio e informá-los. É, vai ser do livro O Empreender Vitorioso, que nós vamos, né, liberar para vocês, não só o link, mas a Dizal, né, vai fazer o sorteio e a gente vai enviar direto para o endereço de vocês. Né? Vai ser no Instagram da Dizal, a Lírica está me informando aqui. Obrigado, Lírica. Então, no Instagram da Dizal, vocês não pulinham lá, porque a Lírica vai fazer um sorteio. É agora no final da webinar. É isso, Lírica? Então, vocês podem ir no Insta da Dizal e vocês podem ir lá e assistir o sorteio para essa obra para vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo tempo de vocês, pela atenção de todos vocês. Podem encaminhar solicitações para o meu e-mail ou enviar para o nosso WhatsApp, que atendemos vocês rapidamente. Né? A gente já é digital há bastante tempo, né, para a parte do internacional, então vai ser muito rápido o atendimento de vocês. Se quiserem conhecer os nossos projetos, a Dizal comercializa todos esses produtos nossos, então vocês podem conversar com o pessoal da Dizal também, eles terão condições bem diferenciadas para vocês, tá certo? Bom, estamos chegando ao fim, né? Novamente agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado e depois nós disponibilizaremos, né, a Dizal vai informá-los quando tiver agora uma data da apresentação em espanhol e em inglês para aqueles professores e diretores que estavam interessados, mas gostariam que fosse num outro idioma. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês e uma ótima semana para todos. Grande abraço. Até logo.